Você já viu o amigurumi pelúcia? Já imaginou fazer uma almofada bem fofinha com ele, com uma carinha de dinossauro? Olha só o que eu fiz com esse fio super fofinho e com cores incríveis. Eu sou Elá Camarena, sou do time de artesãos da Círculo e vem agora comigo fazer esta almofada bem fofinha. Vem! Veja agora a listinha de materiais que você precisa para fazer a almofada. Com o fio amigurumi pelúcia na cor 5398, faça anel mágico e 8 pontos baixos dentro do anel. Fiz aqui até 4 pontos baixos e um aumento. Agora farei 5 pontos baixos e um aumento, 6 pontos baixos e um aumento, até 7 pontos baixos e um aumento. Fiz até 7 pontos baixos e um aumento. Agora farei 2 carreiras somente de pontos baixos e arremato. Esta é a parte da carinha do dinossauro. Fiz uma carreira de pontos baixos e agora, para finalizar, faço mais uma carreira somente de pontos baixos. Esta é a carinha do dinossauro. Farei pontos baixos toda a volta e arremato para trocar de cor. Finalizei aqui as 2 carreiras somente de pontos baixos, só cortei o fio, só puxei a alcinha. Arremato a parte verde. Coloquei a agulha, conto 2 pontos para frente, passo a agulha por baixo das 2 alcinhas, passo por cima da última alcinha do ponto crochetado e passo por baixo das 2 alcinhas de frente para trás do ponto pulado. Pronto, arrematei o verde. Agora volto aqui, pegando somente a alcinha de trás, pego o fio na cor 3583, dou um pontinho, faço 1, 2, 3 correntinhas, pulo 1, 2 e faço um ponto baixo na terceira correntinha. Farei isso toda a volta. Pronto, dei toda a volta, fazendo 3 correntinhas e pulo 2 alcinhas, mas sempre pegando na alcinha de trás. Esta é a base para eu continuar a almofada. Agora faça um ponto baixíssimo no espaço de correntinha, um ponto alto falso ou 2 correntinhas. Eu estico o fio, seguro, faço um ponto, segundo ponto alto, 3 correntinhas, 3 pontos altos. Faço uma correntinha, 3 pontos altos no próximo espaço. Uma correntinha, 3 pontos altos no próximo espaço. Farei isso 5 vezes, 1, 2, faço mais 3. Já fiz a correntinha, já fiz os 5 blocos, ó, 1, 2, 3, 4, 5, e agora eu faço 3 pontos altos,
3 correntinhas e 3 pontos altos no mesmo espaço de correntinha. Faço uma correntinha e repito os 5 blocos de pontos altos. Fiz os 5 blocos, ó, 1, 2, 3, 4, 5. 5 blocos de 3 pontos altos no espaço de cada correntinha. Agora fiz uma correntinha e faço novamente 3 pontos altos. Três correntinhas e 3 pontos altos. E repito mais uma vez na sequência os 5 blocos de 3 pontos altos no espaço de cada correntinha, com uma correntinha entre cada bloco. Pronto, terminei aqui os próximos blocos. E aqui eu fiz 2 pontos baixos, né, de início, finalizo aqui com uma correntinha e faço um ponto alto aqui para formar os 3 pontos altos aqui deste bloco. E fecho com um baixíssimo. Agora, caminhe em pontos baixíssimos até o espaço de correntinha. Você pode subir 2 correntinhas ou fazer um falso ponto alto. Faça 2 pontos altos, 3 correntinhas e 3 pontos altos. Nestes 4 cantos, você sempre repetirá 3 pontos, aqui no caso começa com 2 pontos altos, 3 correntinhas, 3 pontos altos. Nos demais, 3 pontos altos, 3 correntinhas, 3 pontos altos. E em cada espaço destes blocos, você fará 3 pontos altos, separados por uma correntinha. Veja, a almofada começa redonda e por causa desses 4 cantinhos, ela vai ficando quadrada. E aí você pode usar diversas cores. Agora vou trocar aqui para a cor 28, 29 para dar continuidade na almofada. E você pode continuar a fazer as carreiras até que a almofada fique do tamanho desejado. E pode ir trocando as cores.
Finalizei aqui com esta cor royal, que eu achei maravilhosa. Fiz, ó, 1, 2, 3, 4, 5 carreiras com esta cor. Com esta cor fiz 1, 2, 3. E aqui no meio eu fiz com o verde 8 pontos baixos dentro do anel. Depois eu fiz aumento em todos os pontos, um ponto baixo, um aumento. E assim eu fui seguindo até chegar em 7 pontos baixos e um aumento. Depois disso, fiz 2 carreiras somente de pontos baixos. Esta parte aqui eu montei sobre este verde, fazendo da seguinte forma: fiz um ponto, pegando pela alcinha de trás, 3 correntinhas e pulei 2 alcinhas. Fiz isso até o final. Depois, voltei fazendo 2 pontos altos, um ponto baixíssimo, né, dentro da correntinha, 2 pontos altos, 3 correntinhas, 3 pontos altos. Depois, uma sequência de 3 pontos altos dentro do espaço de cada correntinha. E aqui vale lembrar o seguinte: faça um teste antes se para você será necessário colocar uma correntinha entre os blocos de 3 pontos altos ou não. Aqui eu coloquei a correntinha, ele ficou bem retinho, ou seja, fiz após o bloco com 3 pontos altos, 3 correntinhas e 2 pontos altos. Para começar, eu fiz uma correntinha, 3 pontos altos dentro do espaço de correntinha, uma correntinha, 3 pontos altos dentro do espaço de correntinha, e assim segui por 5 vezes. Depois eu repeti mais uma vez, só que neste caso eu fiz 3 pontos altos, 3 correntinhas, 3 pontos altos, uma correntinha. Novamente os blocos com 3 pontos altos em cada espaço de correntinha, com uma correntinha entre cada bloco. E assim eu repeti e finalizei com uma correntinha, um ponto alto dentro do bloco para formar. Lembra que eu deixei 2 pontos altos aqui no começo? Para que o ponto alto, o último, né, ponto alto da carreira, encaixasse aqui para formar os 3 pontos altos. Para fazer as costas, eu repeti a mesma receita, incluindo aqui até o disquinho, onde eu fiz até 7 pontos baixos e um aumento, depois 2 carreiras de pontos baixos, e segui a sequência. E neste caso, eu não quis fazer troca de cor. Se você quiser, você pode fazer a troca de cor, mas como a frente é bem colorida, eu quis dar o destaque para essa parte aqui bem colorida e mantive esta cor, o royal, aqui no finalzinho da parte da frente e costas por uma questão de design. Agora farei aqui a carinha do dinossauro. Para começar a fazer a carinha aqui do dinossauro, eu marquei aqui o centro. Por quê? Porque aqui eu quero que fique uma pontinha da crista do Triceratops. Eu quero que ela fique aqui no meio. Então veja, eu marquei o centro em relação à almofada. E agora vou trabalhar ao redor com lequinhos para fazer aqui este detalhe do dinossauro. Posicionei minha agulha, aqui eu tenho uma alcinha. Lembra que eu fiz esta parte aqui pegando na alcinha de trás? Agora vou trabalhar nas alcinhas da frente. Posicionei minha agulha, tem aqui o alfinetinho numa alcinha. Pulei uma alcinha, coloquei minha agulha. Porque aqui vou pegar o verde, vou dar um pontinho e farei um ponto alto, ó, pulo uma alcinha e venho exatamente aqui, aonde eu coloquei o alfinetinho, posso tirar agora, e farei um ponto alto. Agora, puxo aqui para deixar bem justinho, trabalharei aqui a primeira crista do Triceratops. Fiz um ponto alto, faço mais um ponto alto, mais um ponto alto e um picô de uma correntinha. Normalmente, os meus picôs eu faço de uma correntinha só. Pego aqui do lado para finalizar o picô com um baixíssimo e faço mais
2 pontos altos. Pronto. Agora, venho aqui do lado. Tenho uma alcinha, pulo esta alcinha, vou na próxima. E faço um ponto baixíssimo. E vou repetir isso até o final. Vamos verificar se tá bom, né? Ó, tá vendo? Ficou bem no centro. Eu vejo se tá bom, se tá boa, né? A quantidade de pontos. E agora eu vou repetir. Pulo uma alcinha, faço novamente 2 pontos altos, um ponto alto com um picô de uma correntinha e finalizo com 2 pontos altos. Pulo uma alcinha, um ponto baixíssimo. Farei isso toda a volta. Pronto, já dei toda a volta fazendo a crista, né, as cristas aqui do Triceratops. Lembra, eu dei um pontinho, vi onde era o centro, dei um pontinho, né, para amarrar o fio aqui na parte verde, pegando pelas alcinhas de fora. Pulei uma alcinha, fiz 2 pontos altos, um ponto alto com o picô de uma correntinha, 2 pontos altos. Pulei uma correntinha, fiz um ponto baixíssimo e repeti as cristas toda a volta aqui da parte verde, que é a carinha do dinossauro. Agora farei o focinho do Triceratops. E aqui com a cor verde, que é a cor 5398 do Amigurumi Soft. Continuo com a agulha 4. Farei anel mágico. E 6 pontos baixos dentro do anel. Fiz 6 pontos baixos dentro do anel mágico. Agora farei aumento em todos os pontos, para ficar com 12 pontos baixos. Tenho aqui 12 pontos baixos. Agora farei 1, 2, 3 pontos baixos. Agora uma sequência de 6 aumentos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 aumentos e finalizo com 3 pontos baixos. Esta carreira será somente de pontos baixos. Assim eu vou formando o focinho do Triceratops. Nesta carreira farei 1, 2, 3 pontos baixos. E agora farei uma sequência de um ponto baixo e um aumento 6 vezes. Um ponto baixo, um aumento 6 vezes. E ao final, 3 pontos baixos. Por que esse deslocamento? Ao invés de distribuir os pontos baixos como a gente faz normalmente. Para ficar nesse formatinho aqui, tá vendo? Aqui fica a parte de baixo do focinho do Triceratops e aqui a parte de cima. Por isso que eu concentrei os aumentos num lugar só. Nesta carreira, faço somente pontos baixos.
Nesta carreira, mais uma vez, faço 3 pontos baixos. E agora uma sequência de 2 pontos baixos e um aumento. Repito 6 vezes nesta carreira. E ao final, mais uma vez, 3 pontos baixos. Para finalizar o focinho, farei agora uma carreira somente de pontos baixos. Finalizei o focinho. Esta será a parte de cima do focinho e esta parte curva, mais menorzinha aqui, será a parte de baixo do focinho. Arremato, conto 1, 2 alcinhas para frente, passo a agulha por cima da alcinha da frente por cima do último ponto crochetado. E agora passo a agulha por baixo das 2 alcinhas do ponto que eu pulei. Assim eu elimino o degrauzinho. Mesmo que eu vá costurar esta peça agora na carinha do dinossauro, eu prefiro fazer assim para que fique um acabamento bonitinho aqui do lado. Para fazer os olhos, usarei o amigurumi soft na cor 8001. Eu gosto muito de detalhar peças em amigurumi pelúcia com o amigurumi soft, como no caso aqui, os olhos. Faço anel mágico, estou agora com a agulha 2,5. 6 pontos baixos dentro do anel. Faço agora aumento em todos os pontos. E farei um ponto baixo e um aumento na próxima carreira. Na continuação, faço agora 2 pontos baixos e um aumento. 2 pontos baixos e um aumento. Finalizei esta parte do olho e faço o arremate como eu já mostrei. Ó, só puxei a argolinha, coloco a agulha de acabamento e da mesma forma que eu fiz no focinho, eu conto 1, 2 pontos para frente. Agora passo por cima da alcinha da frente, do último ponto crochetado, e agora por baixo das 2 alcinhas do ponto que eu pulei. Dou uma ajeitadinha. Assim eu elimino aquele degrauzinho aqui na rodinha. Estou aqui com o olho de segurança. E vou colocar, esse aqui é o número 12, tá? Só confirmar isso mesmo. Olha só, eu conto 1, 2, entre a terceira e quarta carreira, eu coloco o olhinho. Aqui eu vou posicionando para ver como fica melhor a montagem aqui do dinossauro. Farei o próximo olhinho. Posso fazer ele do mesmo tamanho, posso fazer ele menor. Aí aqui eu decido qual a expressão que eu quero dar para o dinossauro. Veja que posicionei o focinho, ó. 1, 2, 3 carreiras do final aqui da rodinha, centralizado. É onde vou costurar o focinho e aqui o olho está
a duas carreiras do anel mágico, com a parte preta centralizada com o anel mágico. Com a cor 8212 do Amigurumi Soft, farei os chifrinhos do Triceratops. Aqui eu já fiz anel mágico, 6 pontos baixos. A próxima carreira farei um ponto baixo e um aumento. Fiz anel mágico, 6 pontos baixos, e fiz desta carreira um ponto baixo e um aumento e repeti 3 vezes na mesma carreira. Agora farei uma carreira somente de pontos baixos. Agora, depois da carreira de pontos baixos, farei 2 pontos baixos e um aumento 3 vezes. 2 pontos baixos e um aumento. Eu intercalo carreiras de pontos baixos para que fique um cone, para formar o chifrinho do Triceratops. Depois de ter feito 2 pontos baixos e um aumento, eu fiz mais uma carreira de pontos baixos e agora farei 3 pontos baixos e um aumento. Estou fazendo o chifre do Triceratops. Para finalizar, farei pontos baixos pegando por trás do ponto baixo, desta forma. Só para dar mais estrutura para o chifrinho na hora que for costurar. Faça 3 chifrinhos iguais, posicione todas as partes, prenda com alfinetes e costure todas elas. Como a almofada é molinha e ainda não está montada, posicione, por exemplo, o focinho. Conte, aqui eu contei 4 carreiras, e amarre o focinho com a carinha do bichinho. A mesma coisa, aqui ó, eu amarrei também, e aqui também amarrei o focinho com a carinha, porque agora eu consigo costurar sem que saia do lugar. Lembrando que você vai costurar, eu vou costurar com o próprio fio, que ele some aqui entre focinho e carinha, deixarei um pedacinho, encho com a fibra e finalizo a costura. Passo a agulha por trás das 2 alcinhas. Volto a agulha por trás das 2 alcinhas e passo por dentro da carinha. Volto no próximo ponto. Na mesma carreira que estou costurando, passo por trás das 2 alcinhas. E verifico se mantenho tudo certinho, tudo ajustado, para que não saia do lugar. E volto mais uma vez por trás das 2 alcinhas e passo na carinha do bichinho. Então, veja que tanto na ida como na volta, eu vou passando por trás das 2 alcinhas, tanto quando eu venho e quando eu volto, porque assim a costura ela vai sumindo aqui. Darei toda a volta, vou deixar um pedacinho aberto, encho com a fibra e finalizo a costura.
Encho também o chifre com a fibra. Modelo certinho. Posiciono e também faço a costura pegando por trás das duas alcinhas. Posicione todas as partes. Você pode pôr uma gotinha de cola quente atrás das partes para posicionar, para depois fazer a costura. Veja, os olhos eu coloquei 1, 2, 3 carreiras aqui da borda. E aqui tem 1, 2 carreiras a partir do anel mágico. Portanto, aqui fica 1, 2, 3, 4 carreiras no centro, a 3 carreiras da borda. E encostei, ó, tá bem pertinho do focinho, tá vendo? Os chifrinhos eu coloquei encostado aqui na borda, na crista, está a 1 carreira do olho. Eu dei uma achatadinha assim, e aqui está posicionado bem na pontinha, tá vendo, ó? Mas virado para cima, não vai colocar de frente para cá. Ele está viradinho para lá. Agora farei a costura. Eu coloquei uma gotinha de cola quente só para posicionar tudo no lugar certinho. E agora eu costuro e nada sai do lugar. Por que eu faço assim? Porque a almofada, ela é muito molinha. E eu prefiro costurar enquanto ela está reta em cima da mesa antes de colocar o enchimento. Eu costumo costurar com linha de costura ou com o próprio fio amigurumi soft. Só que para costura, ao invés de usar o fio inteiro, eu vou desfiar e pegar só um cabo, porque assim a costura fica mais delicada e não aparece. E tenho a mesma cor que preciso para fazer a costura dos chifrinhos. Vou puxando assim, ó. Separo um cabo e neste caso vou costurar com a agulha de acabamento número 16. Passei o fiozinho e dou um nó na ponta. Para fazer a costura, eu dou um pontinho aqui embaixo. A cola quente atrapalha um pouquinho, mas é só ter um pouquinho de paciência que a gente consegue. Porque como eu passei a cola quente, aqui onde eu passei a cola quente ficou um pouquinho mais duro, é normal. Ó, passei e agora eu dei um nozinho. Ainda tem 2 cabos aqui. Eu vou passar a agulha no meio dos 2 cabos para travar o fio. Pronto. Escondo esse fiozinho lá dentro. E agora, do mesmo jeito que eu fiz esta costura, eu vou passar a minha agulha por trás das 2 alcinhas. E volto por trás das 2 alcinhas. Dou um pontinho aqui no focinho do dinossauro. Puxo e volto por trás das 2 alcinhas. Novamente, saí aqui, por trás das 2 alcinhas, dou um pontinho aqui no focinho do dinossauro, na parte que está embaixo, tá vendo, ó? Para não aparecer a costura. Puxo e volto por trás das 2 alcinhas. Eu já enchi, né, o focinho antes de colocar aqui. E vou fazer isso toda a volta. E farei a mesma coisa aqui nos chifrinhos da cabeça. Estou usando somente um cabo do fio amigurumi soft. Tá vendo? A costurinha não aparece. Pronto, já costurei todas as partes. E agora, como esse ponto deixa buraquinhos,
terei que fazer um reenchimento da almofada com tecido para colocar como recheio aqui da almofadinha. Já fiz aqui, eu cortei um quadrado de 31 por 31, 30 por 30, veja qual o tamanho, que vai depender bastante da tensão do seu ponto, ó, veja, tem que ficar bem retinha. E veja que usei um azul claro, que é um tecido da Círculo de poá, porque caso a pessoa veja aqui, ó, fica o detalhezinho, é uma ideia. Ou faça da cor parecida aqui do crochê. Eu gosto muito da ideia de fazer um outro tom mais claro, porque aí pelos buraquinhos aparece essa corzinha mais clara aqui embaixo. E enchi, né, também com a fibra siliconada. Posiciono a frente da almofada com as costas, obviamente com o avesso para dentro. E agora vou dar a volta costurando em pontos baixos e usarei o Royal para isso, essa mesma cor aqui da borda, que eu acho que o acabamento vai ficar mais bonito. Começo pela pontinha, ó, pontinha, com a agulha número 4 e o fio Royal e dou um ponto. Farei um ponto baixo aqui nesse mesmo local. E agora sigo com pontos baixos e darei toda a volta na almofada. Darei toda a volta. Quando eu chego aqui na pontinha, eu coloco pontinha com pontinha, faço 1, 2 e 3. 3 pontos baixos para dar a volta na pontinha. E continuo em pontos baixos, ponto sobre ponto. E no espaço de correntinha, eu faço um ponto baixo. Então, será um ponto baixo entre cada bloco de pontos altos. Aqui, ó, encontro o bloco, aqui, a correntinha. E assim eu dou toda a volta. Então, em cada cantinho, farei 3 pontos baixos no espaço de correntinha, unindo as duas pontas das duas partes da almofada. Fechei 3 lados. Agora pego o enchimento. Coloco dentro da almofadinha. Ajeito certinho. E finalizo aqui em pontos baixos o quarto lado. Pronto. Já costurei aqui toda a volta. E quando a gente finaliza aqui a parte da frente em Royal e aqui atrás também na mesma cor, fica mais bonitinho o acabamento aqui ao redor. Porque não aparecem os pontinhos, né? Por ser da mesma cor. Na minha opinião, fica mais bonitinho. Veja que aparece a cor do tecido aqui do fundo, que eu coloquei um tom claro de propósito. E é de bolinha, né? É um tecido da Círculo, azul com bolinhas. Eu gosto dessa ideia porque fica esse detalhe aqui aparecendo, eu acho bacana. Aqui as costas da almofada, tá vendo? Ó, dá pra ver bem. Eu gosto de fazer isso como detalhe. E aqui está a almofada de dinossauro. Eu fiz um Triceratops com um amigurumi pelúcia. Ela ficou bem fofinha, bem macia, bem gostosinha. E os detalhes aqui eu fiz com o amigurumi soft. Viu que rapidinho que é fazer essa almofada? E você pode usar diversas cores da cartela do fio pelúcia, que a cartela é maravilhosa, as cores são incríveis, fica até difícil de escolher. Aí eu dei essas sugestões aqui, tá bom? Esse aqui é o Triceratops. Aguardo você no próximo vídeo, compartilha, curta, conte para todo mundo sobre este vídeo. Veja também as minhas redes sociais, é só colocar o meu nome, Elá Camarena, tá bom? Espero você no próximo vídeo. Beijo!